Eu estava meditando aqui na palavra de Deus, amados, no livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo de número 5, quando Deus vai chamar Isaías para o ministério. O chamado ministerial do profeta Isaías. No versículo de número 5 vai dizer o seguinte: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o seu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Uma coisa que me chama muita atenção aqui no profeta Isaías é que, primeiro, ele foi um dos profetas que mais denunciou o pecado. O profeta Isaías foi um dos profetas que mais denunciou o pecado. Mas, para que ele denunciasse o pecado de outras pessoas, reinos, reis, enfim, com veemência, com propriedade de causa, ele me chama a atenção por um fator que nós devemos tomar como exemplo. A igreja do século XXI também deve tomar como exemplo. Eu preciso, todos nós precisamos tomar como exemplo. O que chamou a atenção? O porquê do Senhor ter enviado um serafim com uma tenaz e ter apanhado uma brasa viva acesa no altar e ter tocado nos lábios do profeta Isaías a fim de que ele fosse limpo, o pecado dele fosse perdoado, ele fosse limpo. E dali para frente, a sua vida ministerial não foi mais a mesma. O porquê? Isaías, antes de denunciar o pecado de quem quer que seja, antes dele denunciar o pecado de quem quer que seja, ele denunciou primeiro o pecado dele. Isaías, antes de denunciar o pecado de quem quer que seja, ele denunciou primeiro o pecado dele. Vejam que ele está tendo uma visão do trono de Deus. Deus está chamando ele para uma vida ministerial, a ser profeta de Deus. Mas ele vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros. E o pior, habito no meio de um povo de impuros lábios. Da minha boca, as minhas palavras, saem palavras sujas. O Senhor, então, ouviu a confissão
de Isaías. Então o Senhor apanha esta tenaz, toca nos seus lábios a fim de que ele seja purificado, seja limpo. O que nós podemos extrair de aprendizado desta passagem bíblica do profeta Isaías? Isaías capítulo 6 e o verso de número 5 a seguir. Antes de denunciarmos o pecado de quem quer que seja, devemos denunciar os nossos primeiro. É por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer: por que te preocupas em tirar o cisco do olho do teu irmão, quando no teu olho existe uma trave? Procure tirar a trave primeiro do teu olho, para depois tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. É muito fácil nós denunciarmos o pecado alheio, mas o Senhor nos convida, através deste pequenino devocional, a denunciarmos os nossos pecados, os nossos erros. Porque quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, os nossos erros, estamos inseridos naquele texto quando Jesus diz: produzir frutos. Produzir frutos. Frutos do quê? Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Porque quando nós denunciamos primeiro e olhamos para nós primeiro, o Senhor, ele vem com a sua tenaz. Ele vem com a brasa viva do altar. Toca sobre as nossas vidas. Toca nos nossos lábios. Toca no nosso coração. Toca na nossa vida. E a partir daí, nós passamos a ter aquilo que nós conhecemos como unção de Deus. Unção do Espírito Santo. Isaías, ele recebeu o fogo do Espírito Santo, a unção de Deus sobre a vida dele, e por esta razão que ele foi o profeta que denunciou o pecado. O profeta messiânico. Um homem cheio de brasas vivas do altar de Deus. É isso que Deus espera da igreja hoje. É isto que Deus espera de cada um de nós hoje. Que denunciemos não somente o pecado de quem quer que seja, mas, em primeiro lugar, venhamos denunciar os nossos primeiro. Olhar para nós primeiro. Fazer exatamente como o profeta Isaías fez. Eu sou um homem de lábios impuros e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus viu a sinceridade de Isaías e por esta razão que ele foi tocado com uma brasa segurada por um serafim numa tenaz nos seus lábios, e a partir dali Deus tirou a imundícia, Deus tirou o pecado, Deus tirou a sujeira, Deus tirou tudo aquilo que não presta da vida de Isaías e colocou as palavras de Deus na boca dele. Eu quero declarar isto na sua vida. Eu quero declarar isto no teu coração, nos teus lábios, na nossa vida. Na nossa vida.
palavras de bênçãos, palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que revigoram, palavras que salvam, palavras que levantam o caído, palavras que venham trazer conforto, palavras que venham enxugar as lágrimas, palavras que possam sair dos nossos lábios, que venham reedificar, palavras que possam sair dos nossos lábios para reconstruir vidas, transformar pessoas no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isto na sua vida. E se você que me ouve, me vê neste momento, de repente está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca teve uma experiência com Cristo, que precisa ser tocado pelas brasas vivas do altar na sua vida, porque só o fogo do Espírito Santo é que pode queimar, limpar como limpou os lábios do profeta Isaías, colocando nele as palavras de Deus. Talvez você esteja afastado e hoje o que sai dos seus lábios são palavras imundas, impuras, impuros lábios. Mas o Senhor te convida hoje a estar diante do altar, se posicionar como o profeta Isaías se posicionou, pois ele quer fazer de você um profeta, ele quer fazer da senhora uma profetisa, quer fazer de você, meu amado, minha amada, um homem, um vaso escolhido por Deus, como Deus escolheu o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, um homem sanguinário, perverso, mas o Senhor fez dele um vaso escolhido. É isso que Deus deseja fazer na vida de cada um. Um vaso novo, um vaso de honra, um vaso escolhido, como fez na vida de Isaías. Coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus e diz: Senhor, confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele os seus erros e diga para Ele: Senhor, limpa-me, lava-me, purifica-me. Eu não quero olhar para a vida de ninguém, eu quero olhar para a minha vida agora. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser restaurado pelo Teu poder. E pode ter certeza que você se tornará uma nova criatura na presença de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para você que neste domingo nós estaremos juntos aqui na nossa sede em 3 horários. Às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, bem como às 18 horas. Olha só o título que nós já colocamos há muitos anos no domingo aqui na nossa sede e em todas as igrejas unidas em uma só fé. Olha isso, Domingo da Salvação e do Fortalecimento Espiritual. Domingo da Salvação e do Fortalecimento Espiritual. Aqui na nossa sede, na rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Vem ser limpo pela palavra de Deus e se fortalecer na força do seu poder. Combinado? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, e se porventura você não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, na nossa página, Figura Pública, no Facebook e no nosso Instagram, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo. Todas as nossas mídias sociais levam o mesmo endereço, AP Anderson Camargo. Um grande abraço, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.